Amém? A gente já poderia ir embora, né? Já estava abençoado, é verdade? Que papo furado é esse? Tem muito mais. Por que nós vamos embora agora, né? Tem muito, Deus não tem mais para nós. Nós estamos ouvindo aí, né? O Wesley, o louvor, sobre os privilégios que o cristão tem, né? Você é um privilegiado, meu irmão. Amém? Nós somos privilegiados, não é verdade? Então, nesta noite, eu quero falar sobre privilégio. Eu estou falando, pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas com o microfone? É, sim. As janelas abertas? Que privilégio! Olha essas cadeiras. Levanta um pouquinho, por favor. Deixa eu ver. É confortável. É fofinha. Eles têm instrumentos. Vocês viram? Tem violão, guitarra. Tem até data show. Que privilégio. Gente, O quê? Inteira? e você pode andar com ela pela rua, fazer na igreja, ler? E traduzida para a sua língua? Você consegue ler? Todas as páginas. Eu sou Ásia Bibi, para quem não me conhece. Eu nasci lá no Paquistão. Eu sou Ellen, sou uma doutora cristã e eu me entreguei. Em 2003, secretamente, eu gravei um DVD com músicas cristãs. Muitos jovens, eles foram privilegiados com esse DVD. Eu alcancei muitas vidas através dele. Mas o que eu não sabia é que eu estava sendo vigiada por uma polícia secreta. E teve uma batida. E eles acharam esse DVD. E eu fui presa. Me mandaram para uma prisão onde havia muitos jovens. Esses jovens estavam doentes. O que eu podia fazer por eles? Orar. E orar por eles. Me mandaram para uma outra prisão, muito longe. Essa prisão que me mandaram era muito grande. Esse condomínio não tinha luz, não tinha comida, de dia era muito quente e à noite era muito frio. E eu falava de Jesus, eu cantava, eu orava, como se eu conhecesse o corpo. Numa dessas torturas, o guarda me perguntou: onde está a sua Bíblia? Eu disse: não tenho Bíblia. E ele perguntou novamente: onde está a sua Bíblia? E eu disse: a Bíblia está aqui. Então ele me bateu muito na minha cabeça para tirar a Bíblia de mim. Eu a esqueci. Eu não parei de falar de Jesus. Eu não parei de orar. E na minha última tortura, eles me machucaram tanto, que eu fiquei 8 meses em estado vegetativo. Então eles me mandaram para casa. Aos poucos eu fui me recuperando. E eu fui para a Europa. Mas de tudo que eu passei,
Nigéria. Em 2018, a história da minha família mudou. Sequestraram um grupo de meninas, e uma dessas meninas era minha filha. Minha filha. Foram 109 meninas sequestradas. E a minha filha também. São 5 anos. 5 anos que eu não vejo a minha filha. Não escuto a voz dela. Muitas já voltaram para casa. Mas a minha não. Porque ela declara sua fé em Jesus Cristo. Esse ano, ela fez 18 anos. E eu não pude abraçar minha filha. Mas eu creio no milagre de Deus. E eu oro pela minha filha. Creio que Deus pode mover todas as coisas. Mas o meu coração se enche de alegria, porque a minha filha não negou a fé em Jesus Cristo. E está firme em declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Como eu disse, eu sou Ásia Mendes. Eu nasci no Paquistão. E eu sou famosa. Fui a primeira mulher a ser condenada à morte por enforcamento. Meu crime, heresia. Meu crime, não negar a Cristo. Meu crime foi não querer seguir a religião de outro povo. Eu, com os meus 45 anos, esposa, mãe de 5 filhos, fui presa. Porque um dia no meu trabalho, eu não neguei a minha fé. As minhas colegas disseram que eu era impura, porque eu sou cristã. E falaram, você precisa largar a Cristo e seguir Maomé. E eu disse, eu não posso, porque Cristo morreu na cruz por mim. E o que Maomé fez por você? Porque Cristo morreu e ressuscitou, mas Maomé não está mais vivo. E quando eu disse tudo isso, eu apanhei e fui presa. Fui presa injustamente, sem direito a ser julgada. Testemunhas falsas me acusaram. E ali começou a minha batalha. 10 anos. 10 anos. Isso aconteceu em 2009. 10 anos em que eu fui julgada por juízes que tinham medo das milícias, dos grupos religiosos, que diziam que se eu fosse absolvida, eles seriam mortos. A minha família foi perseguida, eu fiquei longe dos meus filhos, eu apanhei, eu fui torturada, fiquei doente, mas quem me dá a minha sentença de vida ou morte é Deus. E Deus, Ele move céus e terra. E quando eu já não tinha mais esperança, Deus colocou o comércio europeu para cuidar de mim. E aí a União Europeia decidiu entrar ali. Colocou que se eu não fosse absolvida, não haveria mais negociação com a União Europeia. Deus mexeu na economia daquele país por mim. Em 2018 eu fui absolvida. Demorou quase um ano para eu sair da cadeia, mesmo sendo absolvida. E ainda assim, a minha família continuou sendo perseguida, nós continuamos fugindo, nos escondendo, porque até dinheiro ofereceram para me matar. Até que em 2019 eu recebi asilo no Canadá. E até hoje eu continuo não negando a minha fé em Cristo. Isso é um privilégio. E a pergunta que eu deixo hoje, que nós deixamos hoje, o que nós temos feito com esse privilégio?
Bom, nós temos muitos privilégios, mas esse nem todos têm, de poder estar falando da palavra de Deus, né, livremente. Depois eu vou falar algo a mais sobre isso, que foi apresentado aqui. Vou colocar algumas situações para os irmãos também. Amém? Eu quero falar sobre que nós temos muitos privilégios, mas diante desse é um privilégio que nem todos têm. Então nós devemos pensar muito bem nisso que nós estamos fazendo com esse privilégio que nós temos. Amém? Hebreus 10, ele fala, ele nos dá um entendimento sobre os privilégios que o cristão tem. Nós, como cristão, temos. E que muitas vezes nós não atentamos para isso. Muitas vezes nós não atentamos para isso. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, né, no Antigo Testamento, olhamos lá para o tabernáculo. Então, ele nos mostra que havia dois lugares, havia outros lugares, mas eu quero me deter nesses dois lugares, que seria o lugar santo e o lugar chamado também de Santo dos Santos. Os irmãos já ouviram falar. O lugar santo é o local de serviço, onde os sacerdotes de adoração a Deus. O lugar santo é onde eles apresentavam ofertas e sacrifícios a Deus. Não eram todos que podiam entrar nesse lugar, na verdade. Eles dependiam muito eles dependiam totalmente da representação dos sacerdotes. Né? Somente os sacerdotes tinham a permissão de entrar naquele lugar. Somente o sacerdote entrava lá. Só o acesso dos israelitas era restrito apenas ali no pátio, apenas no átrio. E somente os sacerdotes entrariam no santo lugar. Então os adoradores israelitas entravam no átrio para orar e oferecer sacrifício a Deus, no altar, do holocausto, mas isso por intermédio dos sacerdotes. Cabia aos sacerdotes, depois de passar pelo altar do holocausto, de passar pela pia de bronze, só para nós estarmos recordando, cabia a eles a função de levar as petições do povo de Deus através de sacrifícios e, enfim, das ofertas feitas até o santo lugar. E esse serviço era feito sempre pelos sacerdotes. E precisava, isso era constante, precisava ser repetido dia após dia. E os sacerdotes, por sua vez, apesar de ter o privilégio de servir ao Senhor no lugar santo, eles não tinham o mesmo privilégio de ir até o Santo dos Santos, de entrar até o lugar santíssimo. Eles não tinham esse privilégio. O lugar santíssimo, que era o lugar ali mais sagrado do santuário, ou seja, o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, que era um lugar, que era a representação máxima da missão de Deus com o povo. Ali era o lugar da representação máxima de Deus com o povo. E só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. Nós estamos falando sobre privilégios. Esse privilégio cabia apenas
ao sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. Somente uma vez por ano. Isso acontecia durante o cerimonial, né, do dia da expiação. E nesse dia, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados de todo o povo. Isso quando nós vamos ver em Levíticos, né? Êxodo, a gente estuda melhor isso aí. Em Hebreus capítulo 9, versículo 8, nós temos aqui uma boa interpretação desse cenário, que é onde o Espírito Santo nos dá a entender que ainda um caminho, né, o caminho, aliás, do santo lugar não havia ainda se manifestado. Ou seja, em outras palavras, esse tabernáculo terreno, ele não oferecia de forma permanente a possibilidade de uma livre aproximação de Deus. Esse tabernáculo não podia servir para o cumprimento da promessa da nova aliança. E o capítulo 10 de Hebreus, ele mostra a superioridade de Cristo. Então, nós vamos ver o capítulo 10, ele mostra a superioridade de Cristo sobre quem? Sobre os profetas, sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué, Arão e muitos outros. Ele nos mostra bem a superioridade de Cristo. Apresenta Cristo como sendo o sacerdote maior, e a ponto de oferecer um só sacrifício pelos pecados. Amém? Nós vamos ler Hebreus 10, eu vou ler bem rapidinho aqui, porque eu quero ler o Hebreu capítulo inteiro, e depois nós vamos falar mais sobre isso, porque o capítulo 10 de Hebreu nos dá bastante entendimento sobre isso. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam? Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimadas, inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele diz: Tu não queres sacrifício ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas de animais queimadas inteiras no altar, nem o sacrifício oferecido para tirar pecados. Ele disse isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós só somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, o seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos
religiosa e oferecem muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses nunca poderão tirar pecado. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está preparando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel essa aliança, porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir, nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Amém? Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Sem dó à morte. E se for julgado culpado depois de ouvir o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor e que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão.
Mas se uma pessoa voltar atrás eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Também nós estamos aqui nesse contexto, né? Somos salvos. No verso 19, a palavra de Deus diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Uma coisa que nós, como cristãos, devemos entender é que, com a morte, com a ressurreição de Jesus Cristo, com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando Cristo morre naquela cruz e ressuscita no terceiro dia, Ele traz para mim, para você, meu irmão, minha irmã, Ele traz um grande privilégio. Um grande privilégio. Que privilégio é esse? Que privilégio é esse? Acesso ao Pai. Acesso sem nenhuma restrição à presença de Deus. Aleluia. Nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Quando olhamos para trás, lá no Antigo Testamento, nós vimos tudo aquilo que acontecia lá. Aquilo era sacrifício, né? Era sacrifício para fazer sacrifício. E a gente sabe que não era momentâneo, era uma coisa momentânea. Quando nós olhamos para tudo aquilo lá, aí nós entendemos o grande privilégio que nós temos no dia de hoje. Por causa de um único e suficiente sacrifício feito por Cristo, o Cordeiro do próprio Deus, para que eu e você pudéssemos ter acesso, pudéssemos ter a intrepidez, a ousadia, a coragem, a confiança, a liberdade de livremente entrar na presença de Deus. Ter acesso livre à sua presença. Olha que privilégio você tem, minha irmã. Olha que privilégio você tem, meu irmão. Isso é um privilégio para nós. Temos que entender isso. Nós temos um único e suficiente Deus. Um Deus que Ele é santo. E é um privilégio maravilhoso para mim e para você saber que mesmo esse Deus sendo santo, mesmo eu e você não merecermos isso, porque nós somos fracos diante dele, nós somos pequenos diante dele, a sua santidade não nos deixa de fora. O sacrifício foi aceito. Todo o pecado que estava sobre mim, que estava sobre você, foi pago naquela cruz. E aí nós temos o privilégio da salvação. O privilégio da salvação. E ela vem, não é porque eu sou bonzinho, porque você é bonzinho. Não é porque nós somos bonzinhos. A salvação é porque aquele que te salvou é bom. Aquele que te salvou é maravilhoso. Aquele que te salvou é misericordioso. Ou seja, Deus, pela sua bondade e misericórdia, nos salvou. A graça representa a bondade de Deus. A
graça representa a vontade de Deus e por isso é um privilégio para nós sermos alcançados e salvos pela graça. É um privilégio. É um privilégio de ser alcançado, ser salvo pela graça e poder estar na presença de Deus. E o privilégio de estar na sua presença através de um novo, único e vivo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, mais um privilégio, o privilégio de pertencer a Cristo. O privilégio de pertencer a Cristo, o privilégio de viver a alegria da salvação. Porque você é salvo. De viver a alegria da salvação. Isso há uma grande diferença também. De você ser salvo e viver a alegria da salvação. Tem uma diferença aí, meu irmão. Né? Mesmo tendo Jesus no coração, às vezes, isso não acontece só comigo, né? Às vezes sentimos cansados, né? Às vezes sentimos frustrados, desanimados. Mas o que precisamos entender é que Deus precisa trabalhar constantemente em nossas vidas. Deus precisa trabalhar constantemente. No Salmo 51, relembrar quando Davi errou, quando Davi fez algumas coisas erradas lá, pecou, ele disse: não me expulse de sua presença, nem tira de mim o seu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação. Então, o que é viver, né, essa salvação? O que é essa? Então, quando a gente se sente cansado, frustrado, é natural a gente sentir um vazio, né, espiritualmente falando, e aquela tendência que vem ao desânimo, né, e principalmente de afastar de Deus, afastar da sua palavra. Podemos estar aqui essa noite ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores, né, tudo que está sendo dito, mas talvez o nosso pensamento, o nosso coração pode estar longe. Isso não é viver a alegria da salvação. Se o nosso coração, o nosso pensamento está longe, não sentimos, não vivemos essa alegria, a alegria da salvação. Então, não tira isso da sua mente. Não tira isso da sua mente. Nós não podemos esquecer dos privilégios que Cristo deixou para mim e para você, com o sacrifício feito na cruz do Calvário. E dentro de vários privilégios que Cristo nos deixou com a sua morte, temos esse privilégio de sermos vivificados, salvos e ter acesso irrestrito à presença do nosso Deus. Amém? Aleluia. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. E Ele está sempre pronto a te fortalecer para que você possa superar esse cansaço, para que você possa superar as frustrações do dia a dia, os ânimos, e viver realmente a alegria da salvação. Ele te deu livre acesso à presença dEle. Você tem que viver na presença de Deus, porque você é livre para chegar à presença dEle, para você ter realmente essa alegria de salvação, viver essa alegria de salvação. Se você tem, se Ele te deu acesso a Ele restrito, então você não tem como não dizer, não como viver essa alegria.
porque você pode parar todo momento diante de Deus para realmente Ele te abençoar e te tirar daquilo que não é bom para você da sua vida. Eu pergunto, como você está usufruindo de um privilégio da liberdade que temos hoje? Você está aproveitando isso que Deus te deu? Você está aproveitando esse privilégio que você tem de entrar livremente na presença dEle? Poder contar com Ele a todo momento? Através de Cristo você não precisa fazer aqueles absurdos que acontecia antigamente, aquele sacrifício que fazia antigamente. Meu irmão, minha irmã, pensa nesse privilégio que você tem. Jesus nos deixou vários privilégios, mas eu quero chamar a atenção para você hoje desse privilégio, desse livre acesso que você tem de estar com Deus, de estar na sua presença. O que você está aproveitando disso para você? Amém? A primeira Pedro, eu vi as irmãs no começo falando da situação de alguns povos aqui, né? Testemunho. E eu queria agora ler 1 Pedro 2,9. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Você sabia disso, minha irmã, meu irmão? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O privilégio de ser nação santa, privilégio de ser sacerdote, privilégio de ser povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos o privilégio de falar livremente da palavra de Deus para alguém. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos a obrigação de anunciar esses privilégios às pessoas que não conhecem a Cristo. Todos os crentes, essencialmente participam do sacerdócio real, todos, mediante o sacerdócio celestial de Cristo. Claro que alguns são chamados e ordenados a servir a congregação através do ministério de cada um, mas todos foram constituídos por Cristo como reis e sacerdotes. Todos. A nossa responsabilidade é muito grande. Se ler a palavra, a responsabilidade da gente aumenta mais ainda. Mas é um privilégio saber que eu sou filho de Deus, como já foi dito aqui. Conforme vimos o apóstolo dizer, aliás, esses privilégios que nós desfrutamos, ele também, como sacerdote real, ele também nos dá deveres, né? Ele também nos dá deveres. Nós temos deveres para com isso. Conforme eu vi o apóstolo Paulo dizer que a função dos sacerdotes reais é proclamar a virtude daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso é um direito, mas também é um dever. Isso é um direito, mas também é um dever, é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Como os reis e sacerdotes,
Todos os crentes são chamados a anunciar o Evangelho e trabalhar em prol da expansão do reino de Deus. Amém. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, então acho que é chegada a hora. Se é que essa hora não já passou, se é que essa hora não passou, de nós, começar a desenterrarmos os nossos talentos, todos nós temos, que Deus nos deu, e sem desculpas aproveitar esse privilégio que temos. E esse privilégio que temos, como nós vimos aqui no começo, e muitos não têm. Então, de aproveitar esse privilégio que temos, que é ter a liberdade de falar livremente da palavra de Deus, anunciar livremente a palavra de Deus, e agradar ao Senhor e cumprir com o propósito que Deus tem para mim, que Deus tem para cada um de nós. Tudo isso sem ter uma arma apontada para a sua cabeça. O que você está fazendo? Privilégio que Jesus Cristo deixou para você. Temos uma missão, e essa missão não é apenas para pastores, presbíteros, missionários, obreiros, líderes. Ela foi dada a todo aquele que segue a Jesus. Todos. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, se Jesus é alguém tão bom, maravilhoso, e transformou a sua vida, transformou a minha vida, transformou a sua vida, é porque alguém falou para você, alguém falou para mim. E com toda certeza você também precisa compartilhar esse privilégio, compartilhar essa palavra, compartilhar essa maravilha com alguém. Se você sabe que alguém está trilhando um caminho que você sabe que pode, aos olhos do homem, pode até ser certo, pode até ser correto, mas é um caminho errado. É um caminho que pode levar à morte eterna. Você tem que falar do amor de Deus para ele. Você tem que falar para ele. O privilégio que você tem em Cristo Jesus não é para você ser mais do que ninguém. Não é para você ser arrogante. Não é para você ter vantagens. Não é para você ser melhor do que os outros. E também não é algo que você tem que guardar para si mesmo. É algo que você tem que passar para os outros. É para você entregar, é para você alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Cristo fez tudo por nós. Então nós temos o privilégio, porque Ele fez, de sermos do Senhor Jesus Cristo. Temos acesso à presença de Deus livremente e a todo momento. Isso é muito importante. Você tem acesso à presença de Deus a todo momento, graças ao sacrifício de Jesus. Isso significa, meu irmão, se você está na presença de Deus 1 hora por dia, 1 minuto por dia, você está perdendo algo que Deus tem para você. Procura administrar melhor a presença, esse privilégio de estar na presença de Deus, que Ele fez tudo para que você tivesse esse direito, e você tem. Nós precisamos aproveitar melhor isso. Para quê? Para poder anunciar às outras pessoas o que Deus quer da minha vida, da sua vida, e o que Deus quer daqueles que ainda vão chegar para a igreja, para o corpo de Cristo. Amém? Então essa é a palavra, meu irmão, para você levar para casa e meditar o que você está fazendo, os privilégios que Jesus na cruz do Calvário deixou para você.
Aleluia. Seja feliz, minha irmã. Seja feliz, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.